Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração e dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida, e eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos. Por tua fidelidade, acaba com eles, e eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois Ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Pai querido, nesta manhã, quando celebramos o memorial da ceia do Senhor, e quando vamos, Senhor, lembrar que Tu és a rocha da nossa salvação, esse salmo vai falar da pedra da ajuda, do Deus que é nosso socorro, que é aquele que ouve o nosso clamor e que socorre aqueles que estão aflitos de alma. Por isso, nesta manhã eu quero te pedir, vem com o teu Espírito Santo e ministra sobre nós. Vem com o teu Espírito Santo e fala a cada um individualmente. Vem com a tua graça e envolve as nossas vidas, porque aquilo que mais ansiamos, Senhor, ao estarmos no teu templo, é o encontro contigo. Então, Senhor, permita que os nossos olhos possam perceber a tua presença, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa vida desfrute da tua graça. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Os senhores podem se sentar. Esse salmo que nós acabamos de ler, ele foi escrito num momento crítico da vida de Davi. Davi havia recebido uma ordem de Deus e entrado na Judéia. Ele estava fugindo de Saul, e a região da Judéia era uma região perigosíssima para ele, porque os exércitos do rei Saul poderiam apreendê-lo a qualquer tempo. Mas ele recebeu uma ordem. A ordem do Senhor era que ele entrasse na Judéia e salvasse uma cidade que estava para ser aniquilada pelos inimigos de Israel. Era a cidade de Keila. E quando Davi recebeu essa ordem do Senhor, uma revelação do Senhor, e ele contou para os 600 homens que o acompanhavam: olha, o Senhor está mandando a gente entrar no território da Judéia, para poder salvar a cidade de Keila. O povo disse: mas você tem certeza que foi Deus que mandou mesmo? E aí então ele volta lá e diz: olha, Senhor, eu preciso ter certeza que foi o Senhor. E o Senhor falou: pode ir, vai lá. E ele vai e liberta a cidade, e aí se divulga naquele lugar que Davi tinha salvado a cidade de Keila, e isso chega aos ouvidos de Saul, e Saul então diz: bom, vamos reunir um exército e vamos prender Davi. E aí então ele reúne 3.000 homens e vai na direção da cidade de Keila, e Deus outra vez revela para Davi que Saul está chegando, e ele pergunta: mas se eu ficar aqui na cidade, é uma cidade fortificada, o povo da cidade que eu libertei vai me proteger? E o Senhor disse: não. Eles vão me entregar para Saul? Vão. E então diz a Bíblia que Davi sai da cidade de Keila, e é muito interessante, porque quando a gente vai lendo lá em 1 Samuel 23, essa história, ele diz assim: e saiu sem rumo, não sabia para onde ia, não sabia o que fazer. E o interessante é que nesse momento da história, diferentemente do que aconteceu com Keila, Deus não lhe revela coisas que iriam acontecer à frente. Ele tinha se livrado agora da perseguição de Saul, simplesmente porque Deus havia lhe revelado
que ele tinha que sair de Keila. Mas agora ele está sem rumo. E então ele começa a usar a sua estratégia. Ele diz assim: bom, eu vou para uma região desértica, montanhosa, onde eu possa encontrar ravinas, onde eu possa encontrar cavernas, onde eu possa encontrar lugares seguros, onde essa minha tropa de 600 homens possam se esconder, mas ao mesmo tempo tenham mobilidade para fugir se o exército de Saul chegar. E ele vai para essa região. E essa é uma região de irmãos de Davi, porque Davi era da tribo de Judá e Saul era da tribo de Benjamim. E se Davi fosse rei, naturalmente a tribo de Judá poderia se imaginar dizendo: olha, tem um patriota, tem um companheiro, um irmão nosso que assume o trono. E ele então pensou que estivesse protegido por causa desta afinidade de irmão, de tribo. Mas o que acontece é que no deserto, ali onde ele está, o povo da região de Zif, ele vai e conta para Saul: Davi está escondido aqui. E Saul diz para ele, para esse povo: então descubram exatamente onde ele está e venham me contar, porque eu vou armar uma emboscada para ele. E exatamente isso acontece. O povo daquela região vai e conta para Saul todos os detalhes: onde Davi se escondia, como ele fazia, quais eram as rotas que ele usava. E com essa informação, então, o exército de Saul, de 3.000 homens, vai na direção de Davi e armam uma emboscada que não tem saída. E a Bíblia começa a contar essa história e diz que Davi corria de um lado, corria do outro, mas o exército de Saul arma a emboscada e ele não tem saída. E esse salmo é escrito nesse contexto. É no meio de tudo isso que ele escreve essas palavras e canta essa canção. E eu queria olhar para esse salmo, que tem duas divisões distintas. A primeira é um clamor por socorro, e a segunda é um louvor de gratidão a Deus, porque quando não tem mais nenhuma saída, chega um recado para Saul, dizendo que os filisteus haviam invadido a terra e estavam tomando as cidades, e que ele precisava imediatamente salvar o seu povo. E aí então ele vai embora. Ele já estava com Davi nas mãos, mas ele tem que ir embora. E Davi então pega uma pedra e coloca no lugar onde era a divisa entre uma tropa e outra. E naquele lugar onde ele coloca a pedra, ele empresta as palavras do profeta Samuel, que disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E ele diz: aqui é a pedra da ajuda. E coloca ali como um memorial e um marco de um milagre que Deus fez na vida dele. É interessante que quando a gente olha essas duas divisões distintas, primeiro o clamor e o socorro, a gente fica pensando em organizar um salmo para pregar. Mas quando a gente vai lendo esse salmo, ele é uma oração. E como toda oração, ele não foi escrito pensando na lógica de uma estrutura, mas sim numa coleção de sentimentos que foram apresentados a Deus no momento da angústia e no momento do livramento. Por isso eu queria começar a olhar para esse salmo nessa manhã, na perspectiva dos sentimentos que Davi revela a Deus no salmo. E o primeiro sentimento que Davi revela é esse: Deus, eu preciso de um socorro sobrenatural.
Deus, eu preciso de um socorro sobrenatural. Isso fica bem claro nos versículos 1 e 2. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração e dá ouvidos às palavras da minha boca. O primeiro sentimento expresso nesta oração é: preciso de socorro, e não qualquer socorro, um socorro sobrenatural, algo que só o poder do teu nome pode fazer. E a Bíblia descreve essa cena lá em 1 Samuel 23, 26, assim: Saul ia de um lado do monte, Davi e os seus homens do outro. Davi se apressou em fugir para escapar de Saul, porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Não tem saída. E a oração que Davi faz é essa: Senhor, eu estou cercado. Todas as táticas militares que eu conheço já foram usadas e não adiantou nada. Não tem saída. Só um milagre pode me salvar. E eu acho que nessa hora um monte de coisa passa na cabeça da gente, né? Quando você está vivendo um tempo de angústia, de luta, muita coisa passa na cabeça. Eu acho que na cabeça de Davi também passou. Ele disse assim: Senhor, lá em Keila o Senhor me avisou antes e eu pude fugir, mas aqui o Senhor não me falou nada, que eles estavam armando uma cilada, que os meus irmãos aqui conterrâneos tinham armado uma cilada para mim. O Senhor não me falou nada. Eu estou precisando de um milagre, porque eu não pude me preparar, e eu fui apanhado de surpresa. Socorro! Ouve o meu clamor. Faz-me justiça, porque afinal de contas, eu estou sendo perseguido, porque o teu profeta Samuel me ungiu rei no lugar de Saul. Eu não pedi nada disso. Você já orou assim? Eu não pedi nada disso, Senhor. Eu entrei nessa encrenca. E aí, quando tudo está acontecendo como parecendo que não tem jeito de saída, chega aquela notícia da invasão dos filisteus e Saul abandona a sua empreitada para salvar o seu reino. O livramento é tão tremendo, mas tão tremendo, que ele repete algo que Samuel tinha feito e tinha se tornado uma história dos judeus, que é colocar um marco de pedra para dizer: aqui é a pedra da ajuda, o lugar onde Deus me livrou e eu estava certo que ia morrer. A grande lição que nós aprendemos aqui é que quando oramos, quando abrimos o nosso coração ao Todo-Poderoso e falamos com Deus e socorremos e pedimos o socorro de Deus e os seus milagres, nós alcançamos aquele que é poderoso para fazer os milagres. Não apenas aquele que pode nos revelar coisas para que não caiamos em ciladas, mas aquele que mesmo quando caímos nas ciladas, Ele pode mover reis e exércitos, simplesmente porque Ele é a rocha da nossa salvação. Um Deus que ouve e responde às nossas orações. Eu acho que quando a gente está lidando com momentos assim, passa muita coisa na cabeça da gente. Eu acho que Davi pensou: por que o Senhor não me avisou? Por que o Senhor permitiu que os meus irmãos me traíssem?
Mas o que ele não sabia, e às vezes nós não sabemos quando as lutas estão acontecendo e o nosso coração está em guerra, é que antes de que todas as coisas acontecessem, o Senhor, em seu amor, já havia preparado um escape. Ninguém vai para a guerra sem planos. E sabe, antes que tudo isso tivesse acontecido, Deus já havia preparado o coração dos filisteus para invadir na hora certa e no lugar certo, para que Saul pudesse sair dali exatamente naquele momento. E quando eu olho para isso, eu fico pensando na sabedoria de Deus. E fico pensando como é que Deus estava reagindo talvez aos questionamentos do coração de Davi. Davi dizendo: Senhor, por que o Senhor não me avisou antes? Filho, eu não te avisei, porque não precisava. Já está tudo preparado. Mas Senhor, por que o Senhor não me avisou que os inimigos ou os meus amigos que pareciam amigos iriam me trair? Não se preocupa, porque está tudo preparado, eu já protegi você. Mas toda vez que a gente se coloca na presença de Deus, busca o Senhor, toda vez que a nossa vida está nas mãos de Deus, toda vez que a gente caminha com o Senhor todo o tempo e não apenas um tempo, o Senhor que está no controle de todas as coisas, já preparou os nossos caminhos. E eu acho que esse foi o sentimento de Davi quando colocou aquela pedra. Ele estava dizendo: o Senhor é a rocha da minha salvação, quando eu sei e quando eu não sei, quando eu tenho controle ou quando não tenho controle. Eu não sei para você, mas uma das coisas que trabalham a minha fé é quando eu não sei, porque eu sou complicado, eu quero ter controle, eu tenho que falar a verdade, eu quero ter controle das coisas. Por isso eu tenho plano A, B, C, D, E, eu gosto de ter controle. Mas muitas vezes na minha vida eu não tenho controle nenhum. E Deus me ensina que eu posso depender dEle, mesmo quando eu não tenho controle nenhum, porque Ele nunca perdeu o controle. E o Deus que me ama tem um plano para a minha vida, e ninguém, nem nada, vai poder destruir o plano que Deus preparou para a minha vida. Eu acho tremendo porque Saul tinha uma ideia fixa na cabeça, que apesar dele ter sido rejeitado por Deus, porque ele tinha desobedecido a Deus, porque o seu coração havia mudado para com o Senhor, e Deus havia escolhido agora um novo ungido e um novo rei, alguém que ainda não estava pronto nem preparado, mas que Deus ia prepará-lo durante o seu reinado, que a dinastia dele tinha acabado. Ele imaginou que ele pudesse ganhar de Deus e destruir o plano de Deus se matasse Davi. E era por isso que ele estava perseguindo Davi, porque ele estava dizendo: eu vou matar o ungido de Deus, de tal maneira que não tenha outro para assumir o meu lugar, a não ser a minha dinastia. Mas quem pode ganhar de Deus? Se Deus tem o controle de todas as coisas, e se Ele é o Senhor de todas as coisas. Agora, Deus estava trabalhando o coração de Davi, usando tudo isso para dizer para Davi: Davi, aprenda uma lição que Saul não aprendeu. Ninguém ganha de Deus. Por isso vale a pena estar nas mãos do Todo-Poderoso e servi-lo de todo o coração. Porque mesmo quando tentam matar o plano de Deus,
ninguém consegue vencê-lo, porque se for preciso, antes eu revelo, mas se for preciso, eu intervenho da maneira que for, para que o meu nome seja glorificado e o meu plano se complete. Por isso, Davi prefere, ao invés de murmurar, comemorar. E ele então constrói aquele marco memorial à ajuda do Senhor. E é interessante perceber que a Septuaginta traduz para o grego este fato, enfatizando que aquela era uma pedra de separação, como se um marco invisível tivesse sido colocado por Deus e os 3.000 homens de Saul não pudessem atravessá-lo. Eu achei tão interessante, porque olhando lá na Septuaginta, a Bíblia na Septuaginta chama de pedra da ajuda, porém diz assim, pedra de separação. E a ideia é que assim, Davi colocou exatamente no limite entre os dois exércitos e disse assim, olha, aquele grande exército não conseguiu passar para cá, porque Deus se colocou nesse ponto e se transformou na minha proteção. Bom, eu me lembrei lá dos meus tempos antigos, né, de um filme que eu assistia, adorava assistir quando era garoto, né, uma série que tinha na televisão, né, Perdidos no Espaço. Quem é desse tempo aqui? Levanta a mão. Tem muita gente de cabelinho branco. Agora voltou uma série diferente aí no Netflix, né? Gente, lá no Perdidos no Espaço eu achava sensacional, porque eles estavam perdidos num planeta estranho, mas a nave deles estava protegida porque tinha um campo de força. E aquele campo de força não deixava nada nem ninguém entrar. E eu fiquei pensando exatamente nisso quando eu estava lendo o texto. Davi não entendia nada de campo de força, mas ele colocou a pedra lá e disse, o Senhor fez separação, daqui para lá não vem, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia não fala que a gente não vai passar por lutas, por tribulações, por sofrimentos, por aflição ou por angústia. Mas a Bíblia nos ensina que Ele tem um plano para a nossa vida, no meio das lutas, das tribulações, das aflições e das angústias. A Bíblia não fala que a gente não vai chorar. A gente vai chorar. Mas a Bíblia fala que o Senhor é aquele que recolhe no seu odre todas as nossas lágrimas e que registra no seu livro a razão delas. A Bíblia não fala que no mundo a gente não vai passar por tribulações, mas a Bíblia fala, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia ainda fala, olha, eu venci esse mundo, Ele é a pedra da minha salvação. E aí Davi, provavelmente depois dessa batalha, escreve esse salmo e canta essa canção, colocando os seus sentimentos, tudo que estava dentro da sua alma no momento em que essas coisas estavam acontecendo, e louva ao Senhor. Ele recorda o clamor e depois celebra o louvor. Daqui a pouquinho a gente vai celebrar a ceia do Senhor aqui. E eu fico pensando na similaridade desse salmo com aquilo que a gente vai celebrar agora. Davi colocou uma pedra num lugar como um memorial. E Jesus escolheu o pão e o vinho como memorial. Davi era o alvo de Saul
porque Saul imaginava que poderia destruir o plano de Deus. Jesus era o alvo dos principados e potestades que queriam matá-lo, porque imaginavam que se matassem o Messias, destruiriam o plano de Deus. E a Bíblia vai dizer para a gente, lá no livro de Coríntios, que se os principados e potestades soubessem qual era o plano de Deus para a nossa salvação, nunca teriam matado o Filho de Deus. Porque era justamente a morte e a ressurreição de Jesus que faria com que o plano de Deus acontecesse perfeitamente. E todo aquele que nele crê pode não mais perecer, mas ter a vida eterna, porque Jesus, o Filho de Deus vivo, tomou os nossos pecados sobre ele. É interessante porque Jesus disse que esse é um memorial, assim como aquela pedra era um memorial, para que toda vez que celebrássemos e comêssemos do pão e bebêssemos do vinho, nos lembrássemos da obra e do plano que Deus tem para a nossa vida. E Davi colocou aquela pedra naquele lugar, diante daqueles homens, para que sempre se lembrassem que Deus tem um plano para as nossas vidas. Jesus instituiu esse memorial para que, comendo do pão e bebendo do vinho, não que eles tivessem poder sobre nós, mas o sangue de Jesus tem poder sobre nós, pudéssemos ter a certeza de que nada pode nos tocar, porque o maligno não mais nos toca, porque fomos lavados no sangue de Jesus e selados no Espírito Santo da promessa. Todo memorial nos faz recordar a bondade de Deus, a graça de Deus e o plano de Deus. E nessa manhã eu queria convidar você para lembrar o que Deus está fazendo na tua vida. Cada um tem as suas histórias. Tem as histórias de Keila, quando Deus nos livra da cilada. E a gente diz, louvado seja Deus, puxa vida, olha só do que eu me livrei. Eu me lembro de uma vez que fui convidado por uma pessoa para ir a Brasília, porque tinha uma grande doação a ser feita para a BASC, aqui para a nossa entidade social. E eu ia lá para receber esse dinheiro. E quando cheguei lá, a história não era bem assim. Você tinha que fazer uma entrega de um dinheiro para que o dinheiro chegasse depois. Era uma história muito enrolada. E eu falei, olha, não funciona assim numa igreja batista, não é desse jeito. E aí então, ele disse, não, pega o telefone, ligue lá para os líderes da sua igreja. E aí eu liguei para um irmão aqui da nossa igreja, que mora em Brasília, hoje já é membro de outra igreja, mas tinha sido ovelha nossa, trabalhava no gabinete da presidência da república, e disse assim, eu estou aqui num lugar assim, com fulano de tal, levanta a ficha desse homem para mim. Daqui a pouco ele me liga, pastor, eu estou buscando você aí, esse homem é o maior trambiqueiro que existe em Brasília, já foi preso não sei quantas vezes, eu vou buscar o senhor já. E quando ele foi me tirar daquele lugar, eu disse, obrigado Senhor, porque me livrou de uma cilada. Mas eu já caí em ciladas. Mas eu quero sempre trazer à memória o Deus que quando me alerta das ciladas, ou quando estende a sua mão quando eu estou no fundo do poço, é aquele que não deixou de ter um plano para a minha vida. E eu sempre vou louvar esse Deus Todo-Poderoso, que é a rocha da minha salvação. E nessa manhã eu quero convidá-lo a louvar a Deus junto comigo, celebrando a ceia do Senhor. E eu queria convidar os diáconos a nos ajudarem nesse momento a distribuir o pão e o vinho. E convidar esse povo de Deus que está aqui a rememorar as coisas que Deus já fez na sua vida. As coisas que o Senhor já
deixou como marcos memoriais na sua história. E não importa o que você esteja vivendo, um marco memorial é para isso. A gente olha para aquela pedra ou olha para esses elementos e diz: eu sei em quem tenho crido, eu sei que é certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu vou convidar você a ficar de pé, a levantar sua poltrona. À medida que você for recebendo o pão e o vinho, você vai se assentando. A gente vai celebrar juntos. Enquanto a gente estiver participando desse momento de louvor, lembra da tua história. E se hoje você chegou aqui duvidoso, angustiado, lembra, nada nem ninguém pode destruir o plano que Deus preparou para você. A única pessoa que pode destruir esse plano é você. Se você não abraçá-lo, abraçar o Senhor como pedra da sua salvação.